Olá, meus amigos da página do canal do YouTube de Fernando Carlos, eletricista instalador. Hoje o Mineirinho vai trazer à tona aqui uma das dicas mais antigas daqueles eletricistas raízes, aqueles eletricistas de antigamente, quando pegava dutos de 1,5 polegadas, ou se preferir aí 50, duto de 75, duto de 40 e por aí afora. Eletroduto rígido, soldável, PVC, rosqueável a partir de 50, de 40, 1,5 polegadas, 1,1 polegada e por aí afora, 2 polegadas, 2,5 polegadas, dutos de 40, dutos de 1,25, dutos de 50, dutos de 1,5 polegada, de 2,5, 3, 4 polegadas aí afora. Como era difícil fazer essa tubulação, porque normalmente quando se aumentava o diâmetro interno do eletroduto é porque não dava para ter caixas de passagem muito próximas. Ou seja, a partir de 6, 7, 8, 10 metros de lance livre de dutos, então não se tinha muito o que fazer. Às vezes não podia colocar caixa de passagem para facilitar o trabalho, então teria que passar esses dutos longos. O que eu estou querendo dizer hoje? A maioria dos dutos corrugados, seja ele de 40, 50 ou 75 por aí afora, eles trazem toda vez que você vai comprar um duto, você pode reparar, existe dentro desse duto um cordonê ou uma cordinha. Isso é uma guia. Por quê? Não tem como você utilizar, apesar de que muitos fazem e tentam fazer, o uso de uma sonda. Só que a sonda para dutos, eletrodutos de diâmetro maiores, ela não funciona muito bem por causa disso aqui, ó. A tendência dela é sempre procurar um plano, né? Então, o que isso vai acontecer? Ela vai indo para o eletroduto, ela vai se deformando, ela vai criando ali dentro, ali uma tipo uma sanfona, vamos dizer assim, né? E aquilo vai ficando assim lá dentro, ó. Vai enrugando assim também e vai impedindo que a sonda vá para frente, tanto em eletrodutos liso como em corrugados. A sonda, a tendência dela ela ir fazendo esse movimento de entortando dentro do eletroduto e, consequentemente, ela vai ficar assim uma espiral e não vai conseguir andar no eletroduto corrugado por causa de um detalhe. Quando o eletroduto for de diâmetro menor, a tendência da sonda realmente é funcionar. Ela vai ter um corpo, um espaço em que dá para conseguir o êxito da sonda. Você vai inserindo ela com alma de aço ou sem alma de aço, ela vai percorrendo o eletroduto até conseguir sair do outro lado de onde você está sondando com a sonda aí no caso. Então, quanto menor o diâmetro desse eletroduto interno, a sonda vai poder trabalhar melhor. Como nesse caso aqui, ó, o diâmetro do eletroduto ele é menor, então o que vai acontecer? A sonda também vai poder trabalhar. Olha só, ela vai ter um campo de atração aqui para ela percorrer muito mais fácil, porque ela não vai ficar
se embaralhando aqui dentro. Então ela vai conseguir o seu percurso de boa, sem muitos problemas, porque o atrito vai ser reduzido. Consequentemente aqui, ó, ela vai vir de boaça, né? Então aqui ela vai passar muito bem nesse conduíte aqui, por causa do seu diâmetro. Você vê que ela não vai ser impedida de passar. Até aí tudo bem. Quando se trata de eletrodutos maiores, vem aquela coisa. Geralmente quando você compra dutos, Canaflex e outras marcas aí, é provável, tem que vir um cordonê interno para que facilite essa puxada de uma sonda, depois arame, cabo de aço, através dessa guia que vem dentro dos dutos. A maior parte de todos os dutos encontrados em comércio, ele tem que acompanhar esse cordonê, esse nylon, essa corda, o que seja, ele acompanha aqui dentro. Toda vez que você vai comprar a metro ou rolo, ele vem com esse artifício aqui para poder facilitar a sua enfiação de uma sonda, de um arame galvanizado, para depois você fazer a passagem dos cabos. Então tem que vir esse cordonê. Se ele não vier, você vai encontrar problemas na hora de inserir aqui os seus condutores elétricos, sua guia e por aí afora. Quanto maior for o lance, maior vai ser a sua dificuldade. Por quê? No passado não tinha essa coisa de colocar papel amarrado com linha de pedreiro e você sugar com um aspirador de pó na obra, fazendo assim com que você consiga seu intento de passar um cordonê ou uma linha de pedreiro, depois passar o arame. Hoje é fácil ver isso em muitos vídeos aí na internet, a pessoa colocando lá um papelzinho e uma linha de pedreiro e puxando com aspirador de pó, no caso isso. Mas nem sempre isso funciona em obra. Tem lances muito longos em obras que o aspirador não dá conta. Daí então vem a necessidade de comprar sondas com mais robustez, com cabos de aços internos, aquela coisa toda. Às vezes vem até uma pontinha com uma argola que tem uma roldanazinha para tentar fazer com que ela se distancie melhor aqui dentro. Mas o que acontece? O diâmetro aqui interno não permite com que essa sonda trabalhe, porque a tendência da sonda, ela só vai enrugando aqui dentro, ela vai criando uma panca, uma resistência, e ela não anda. Então daí surgiu a ideia de, como não existia, vamos dizer assim, em obra esse negócio de aspirador de pó, nós só tínhamos arame galvanizado e só tínhamos também conduítes, que seriam os conduítes normais, cinza, vermelho, laranja, preto, azul, o que tivesse em obra seriam os nossos recursos. Então, quais foram as necessidades da época? Então, assim, para dutos, né, esses eletrodutos corrugados aí, que não tinha mais como enfiar uma sonda, uma guia, alguma coisa, o que nós passamos? Essa dica do Mineirinho é muito antiga. Alguns aí vão lembrar porque talvez no dia a dia da internet esqueceram, mas para longas distâncias, o que nós fazíamos? Pegávamos uma outra mangueira, um outro conduíte e fazia assim, inserindo dentro dele o conduíte, fazendo dessa forma com que ele ocupasse espaço. O seu corpo, por ser também um corpo de rigidez, ele ia
procurando assim então sondar os eletrodutos de grande porte. Então, para cada eletroduto de grande porte, nós tínhamos um conduíte adequado. Esse aqui de 50, por exemplo, você pode trabalhar com 3/4, inserindo por dentro dele aqui e vai dar tudo certo. Assim, para grandes distâncias, você vai conseguir o seu intento. Você vai enfiando esse conduíte até, no caso, ele sair lá do outro lado sem muitos problemas. No caso aqui, sempre deu certo essa configuração. Nunca houve uma obra em que eu não conseguisse fazer essa passagem dos conduítes de dentro do duto, assim como também esse conduíte aqui, para quem lembra, é o 16, que era da Tigre, nem sei se fabricam mais. Então, quando tinha um conduíte 3/4 de longo que não desce também, a gente inseria ele por dentro, fazendo assim o lance aqui do outro lado e vazava com muita facilidade. Essa dica incrível que a gente tinha que ter nessa época de poucos recursos, vamos dizer assim. Daí surgiu a ideia também de aproveitar os eletrodutos e os arames galvanizados que existiam na obra, quando pegamos aqui ó, uma esfera desse tipo de ping-pong, né? Então, essa esfera aqui de plástico, de metal, era uma esfera de acordo que dava a partir desses canos de 40, esses dutos de 50. Então, qual que era a ideia? A ideia era fazer com que não houvesse obstáculos para essa esfera, ok? Então, essa esfera passava. Então, daí veio a ideia o seguinte: colocar ela em um arame galvanizado, assim, né? Um arame galvanizado em que ela deslizava. Então, para grandes dutos, você aumenta a grossura do arame. Nesse caso aqui, para duto de 50 até esses dutos de 2 polegadas, dá para se usar arame galvanizado 16 com essa bolinha aqui. Mas a partir de 2 polegadas e meia é melhor engrossar o arame e também arrumar uma outra bola. Por causa disso aqui, ó, o diâmetro da bola no eletroduto, ele fazia com que corria. Então ela deslizava aqui dentro de uma forma suave, sem obstáculo que deixasse comprometido essa inserção de arame. Então isso facilitava muito aquelas tubulações em que os dutos eram muito longos, então a gente precisava enfiar aqui, no caso, o arame galvanizado nessa esfera. O arame então ele deslizava perfeitamente, evitando assim com que ele se deformasse lá dentro, fazendo assim então que a bola deslizasse e a gente conseguisse o intento de passar o nosso arame galvanizado e daí puxar os condutores. Gostou dessa simples dica aí do Mineirinho? Essa simples dica é lá de 1900 e lona. Aquele tempo ainda que a gente tinha que arrancar das cartolas lá da cabeça, que não é lugar para ficar segurando piolho e cabelo. Ideias como essa de facilitar essa passagem de cabos, que também não era fácil, porque usávamos cabos grossos, mas eram cabos sólidos, aqueles cabos rígidos. Hoje tem uma facilidade muito grande que é cabos de uso flexível. Mas mesmo assim, para você, meu amigo, que esqueceu, volte aí a utilizar isso aqui, porque tem locais que nem sempre a teoria do aspirador vai resolver. Então, com essa esfera de PVC aqui ou de metal, arame galvanizado, de acordo com a grossura aí do duto, você vai engrossando ou não o arame e essa bolinha. Com certeza você não vai passar mais problemas com a sua tubulação.
Gostou desse simples vídeo aí? Deixa o seu like aí, compartilha aí com seus amigos, seus grupos, seus conhecidos. Ajude outras pessoas a também a se ajudar. Valeu, muito obrigado, um abraço do Mineirinho a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo de bom.